Abram suas Bíblias na primeira carta do apóstolo João. Deixa aberta lá no primeiro capítulo. Primeira carta do apóstolo João, lá no finalzinho da sua Bíblia. Capítulo 1. Vamos dar continuidade essa noite na nossa série de mensagens. E sempre que eu venho aqui eu estou trazendo. E essa é a nossa 8ª mensagem nessa carta. E como nós já sabemos, já vimos várias vezes, que essa é uma carta, ela foi escrita pelo próprio apóstolo João, o último dos apóstolos a morrer. E essa carta ela foi escrita para uma comunidade de igrejas que são chamadas hoje pelos teólogos de comunidades joaninas, onde ficava situada ali na cidade de Éfeso, onde provavelmente foi ali que João passou os seus últimos dias. E como nós já vimos, o apóstolo João, ele escreveu essa carta aqui com uma intenção de combater um falso ensino que já estava assolando a igreja. E durante essa série de sermões, foi dividida a carta em 3 partes. Onde a primeira parte, nós vimos que João ele vai se dirigir diretamente a esses falsos mestres. Onde ele quer mostrar para a igreja o contraste daquilo que é verdadeiro e daquilo que é falso. Olhe para a sua Bíblia, no capítulo 1, versículos 5 ao 6. Versículo 5 ao 6 do capítulo 1. A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. João aqui está mostrando que a igreja não deve dar ouvido a esses falsos mestres que afirmam que tem comunhão com Deus, mas Deus é luz e eles andavam em quê? Nas trevas. Uma vida completamente contraditória com a natureza de Deus. E João aqui estabelece aquilo que é verdadeiro e aquilo que é falso. E ele faz mais uma afirmação, versículo 8 ao 9. Olhe para a sua Bíblia. Versículo 8 ao 9 do capítulo 1. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. João fala, olha, esses falsos mestres falam que não tem pecado. Por que eles falam que não tem pecado? Porque acreditavam, como nós já vimos, que tudo aquilo que fazemos no nosso corpo, pelo fato de na mente dele a matéria é má, aquilo que se faz no corpo não influencia no espírito. Então, para eles, eu posso fazer o que quiser, que não é pecado. E João fala, não. O correto não é essa afirmação que eles estão fazendo, mas o correto é confessar os nossos pecados. Todos nós temos pecado. E aquele que confessa pecado, encontra o quê? Perdão. E João, mais uma vez aqui, mostra a incoerência do que esses falsos mestres ensinavam e que o próprio Cristo ensinou. E essa foi a primeira parte. João combatendo os falsos mestres. A segunda parte que nós vimos foi João fazendo uma pausa pastoral. Foi como eu estabeleci aqui num desses sermões. João para tudo aquilo que ele está falando contra esses falsos mestres para trazer uma mensagem carinhosa aos filhinhos. Esse foi o título do sermão. Por quê? Enquanto João estava mostrando a incoerência desses falsos mestres e de muitos que tinham saído da igreja porque deram ouvidos a esses falsos mestres, João não queria que essa igreja entendesse que João estava falando deles. João aqui se preocupa para que eles não compreendam errado o que João estava ensinando. Por isso, olhe na sua Bíblia, somente o versículo 12 do capítulo 2.
capítulo 2, versículo 12. Filhinhos, escrevo a vocês porque seus pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. João aqui para e fala: eu sei, filhinhos, eu sei que vocês são filhos de Deus. Eu sei que seus pecados foram perdoados em nome de Jesus Cristo. Eu sei que vocês não são esses falsos mestres e não estão dando ouvidos a eles. Calme-se. Eu não estou falando para vocês. Eu estou alertando vocês. E João aqui faz uma pausa pastoral para trazer uma mensagem carinhosa para a igreja. Em terceiro e último lugar que nós vimos, para a gente relembrar, foi João mais ou menos transmitindo a ideia de que, olha, eu sei que vocês conhecem a Deus. Igreja, eu sei que seus pecados foram perdoados. Inclusive, vocês estão vencendo o maligno. Contudo, a luta não acabou. Contudo, vocês precisam continuar lutando contra os seus pecados. Lutando como? Não amando o mundo. Veja o versículo 15 do capítulo 2 na sua Bíblia. Capítulo 2, versículo 15. Não amem o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. João fala: vocês são filhos, vocês são amados, vocês foram perdoados, vocês estão vencendo o maligno, mas a luta não acabou. O mundo passa, lembra? O mundo vai passar. Continuem firmes, lutando contra o amor ao mundo. E essa foi a terceira parte que nós vimos. E João agora no texto de hoje, que nós inclusive lemos no nosso boletim, João ele sai dessas duas pausas, uma para trazer uma mensagem carinhosa e outra para lembrar eles da luta contra o amor pelo mundo, e ele volta a expor os falsos mestres. E o apóstolo João aqui, ele vai novamente voltar à incoerência da afirmação desses falsos mestres e mostrar também para a igreja uma mensagem de esperança. Que mensagem de esperança ele vai trazer aqui? É que estamos nas últimas horas. O texto que nós vamos ler essa noite não será todo esse que nós lemos no boletim, mas será apenas o versículo 18 e o versículo 19. Para esses dois versículos, eu trouxe o título que é A Última Hora e os Anticristos. A Última Hora e os Anticristos. Eu quero que você olhe para esse texto como se fosse um pano de fundo do apóstolo João, novamente voltando a confrontar esses falsos mestres, mas lembrando a igreja de que esses falsos mestres que surgem faz parte da última hora, faz parte dos últimos dias. E é isso, meus irmãos. Vamos ler nosso texto bíblico, capítulo 2, versículo 18 ao versículo 19. Capítulo 2, 18 ao 19. Diz assim a palavra do Senhor. Filhinhos, esta é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco, mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Vamos orar, igreja? Baixe sua cabeça e vamos pedir para que Deus fale conosco essa noite. Senhor, esse é, creio eu, que o momento mais sublime do culto, onde curvamos nossa cabeça e colocamos o nosso coração para escutar o Senhor, para escutar a direção do Senhor para as nossas vidas, para escutar os alertas do Senhor para as nossas vidas, para ouvir o que é que o Senhor tem para as nossas vidas. E agora é o momento onde precisamos da ação do Teu Santo Espírito, porque sabemos que
ouvir a tua palavra, ser transformado pela tua palavra, é uma obra completamente sobrenatural. É o teu Espírito agindo em nossa vida, lavando nossa vida, lembrando das palavras que o próprio Cristo falou nesse mundo. Sendo assim, Senhor, fala conosco. Nos ajuda a entender e não apenas entender, mas ter um encontro, Senhor, pessoal com o Senhor na tua palavra. Ajuda-nos. É o que nós pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem passar a Bíblia mais uma vez. Ele fala, no versículo 18, filhinhos, esta é a última hora. O que é que João quer transmitir com isso daqui? Quando ele fala a expressão filhinhos, João está pegando emprestado a mesma expressão que ele usou lá no seu evangelho, capítulo 1, versículo 12. Quando João fala o quê? Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Quando João trata essa igreja por filhinhos, é uma forma de João falar para eles que ele sabe que essa igreja é igreja do povo do Senhor, são verdadeiramente filhos de Deus. E quando ele coloca no diminutivo, é uma forma carinhosa dele se dirigir para essa igreja daqui. E ele fala, filhinhos, filhos de Deus, esta é a última hora. Essa expressão aqui, esta é a última hora, não se repete em nenhum outro lugar da Bíblia. Última hora só encontramos em todo o Novo Testamento, aqui no escrito do apóstolo João. E João afirma que aquele momento que eles estavam vivendo, era a última hora. E o que é que significa essa expressão última hora? Essa expressão última hora, ela é equivalente ao mesmo significado da palavra últimos dias ou últimos tempos. Últimos dias ou últimos tempos tem o mesmo significado. E o que é que significa essa expressão últimos dias, últimos tempos ou últimas horas? Para que possamos entender, eu quero que vocês abram comigo em alguns textos, tá? Serão apenas 3 textos. Atos 2, do 14 ao 17. Deixe marcado em 1 João, que é o nosso texto base, e vá para Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, versículo 14 ao 17. Lembra aquele evento do Pentecoste? Um momento onde o Espírito Santo é derramado sobre os discípulos, e os discípulos começam a falar ali em línguas idiomáticas, onde as pessoas que estavam ali, de diversas partes do mundo, escutam aquilo, as grandezas de Deus em sua própria língua, e aquelas pessoas que estavam ali olham para aquela situação e falam, essas pessoas estão bêbadas, essas pessoas estão embriagadas. E Pedro se levanta para explicar o que estava acontecendo aqui. E Pedro, ele prega para essas pessoas para explicar o que era aquele evento. Agora sim, versículo 14, olha para a sua Bíblia. Então Pedro se levantou junto com os 11 e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nesses termos: homens da Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e preste atenção no que vou dizer. Esses homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. O que é que o profeta Joel falou? Versículo 17. E acontecerá que nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Até aqui é o suficiente. Perceba que aquele evento daqui, Pedro faz uma ligação com o que Joel afirmou lá no Antigo Testamento. E ele pega e fala, e acontecerá que nos últimos dias. Significando que, ora, se aquele evento do Pentecoste
o derramamento do Espírito Santo sobre os discípulos estava acontecendo naquele dia e é chamado como últimos dias, significa que aquele momento que os apóstolos estavam vivendo já era os últimos dias. Os últimos dias já estavam ali no momento apostólico. E ele usa aqui a expressão últimos dias. Continuando, agora em Hebreus capítulo 1, versículo 2. Hebreus 1, 2. Deixa marcado lá em João. Vá para Hebreus 1, 2. Hebreus 1, 2 diz o seguinte: antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo que também fez o universo. Olha só, Deus antigamente falou de várias vezes, muitas vezes, aos nossos pais por meio dos profetas, mas nos últimos dias nos falou através de quem? Seu Filho. Significando o quê? Que enquanto Jesus pregava e ensinava, sendo o próprio Deus vivo encarnado, aquilo já era o quê? Os últimos dias, os últimos momentos, as últimas horas que o apóstolo João fala. Não precisam abrir, mas eu vou ler para vocês agora em 1 Pedro 1:20. Quiser conferir na sua casa depois? 1 Pedro 1:20, ele vai usar outro termo. Vai usar últimos tempos. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nestes últimos tempos em favor de vocês. Jesus, conhecido antes da fundação do mundo, mas nesses últimos tempos, em que tempo? No tempo que Pedro estava lá escrevendo a sua carta. Esse Jesus se manifestou em favor de vocês. E nós vimos o quê? Nós vimos que na época do próprio Cristo, enquanto pregava, já eram os últimos tempos. Na época do Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado, já eram os últimos tempos. E quando João está escrevendo, João fala as últimas horas. Tudo isso tendo um único significado. E qual é o significado? O que é que significa esses últimos tempos, ou últimos dias, ou últimas horas? Significa o tempo que compreende desde a primeira vinda de Cristo até a sua segunda vinda. Esse tempo é os últimos dias e os últimos tempos. Desde quando Cristo veio a esse mundo, até quando Cristo voltará a esse mundo, como ele prometeu, esses são os últimos dias. Quando João fala para eles, filhinhos, esta é a última hora, é isso que significa. E João continua no seu texto, olhe para a sua Bíblia. E como vocês ouviram que o anticristo vem, e como vocês ouviram que o anticristo vem. João aqui vai trazer uma imagem que é bem conhecida, inclusive por essa própria comunidade aqui. Porque se você perceber, ele coloca como vocês ouviram. João aqui deduz que essa comunidade, que essa igreja já conhecia o ensinamento do anticristo. Já conhecia que viria um homem da iniquidade para esse mundo e que iria marcar um tempo. Mas o foco de João aqui não é falar sobre o anticristo. O foco de João aqui é falar sobre os anticristo. Contudo, explicar para vocês rapidamente o que significa esse anticristo. Essa palavra, essa expressão anticristo é bem debatida, mas ela provavelmente tem um significado duplo, ou seja, um significado ambíguo. O que significa a palavra anticristo? No original, ela significa no lugar de, ou seja, quando essa figura vier, quando esse homem da iniquidade vier, ele vai arrogar para si mesmo o título de Cristo ou o título de Deus. Ele vai querer se colocar no lugar de Cristo. Esse é um dos significados. E outro significado é contra o Cristo.
Significando o quê? Que ele vai vir em oposição ao próprio Cristo. Essa figura que será o braço direito de Satanás nesse mundo, quando ele vier, ele vai se opor ao próprio Cristo e ele vai se dizer que é o próprio Cristo ou que ele é o próprio Deus. E um texto bem famoso, que inclusive daqui pregou semana passada aqui, vou ler para vocês, não preciso abrir, está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 ao 4. Olha o que o apóstolo Paulo falou. Ninguém, de modo nenhum, os engane, porque isto não acontecerá, o quê? A volta de Cristo, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Esse homem da iniquidade aqui, ele é o anticristo. O filho da perdição, presta atenção agora, o qual se opõe e se levanta contra tudo que chama Deus. Lembra? Contra o Cristo, que eu falei. Então ele vai se opor a essa verdade do Cristo. E a segunda parte que Paulo fala, a ponto de se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Lembra da expressão no lugar de? Então o anticristo, quando vier, essa figura vai arrogar para si mesmo o título de Cristo e vai se opor ao Cristo. Mas quero adiantar para vocês que oposição é essa? É uma oposição da verdade. É ressignificar quem Cristo é. E é justamente isso que o anticristo e que os anticristos fazem. Eles se opõem à verdade do Evangelho. Contra o Cristo e no lugar do Cristo. Contra o Cristo e no lugar do Cristo. O apóstolo João fala, olhe para a sua Bíblia novamente na carta de João. Filhinhos, esta é a última hora. E como vocês ouviram que vem o anticristo, agora ele vai continuar, também agora muitos anticristos têm surgido, por isso sabemos que é a última hora. João aqui, ele vai agora apresentar outra figura ou outras figuras, não mais no singular, como o anticristo, mas agora no plural, como os anticristos, como vários. E João, ele quer transmitir, ele quer revelar quem são esses anticristos. Tá? E vamos ver o que o próprio João fala deles. Deixe marcado no capítulo 2, que você está, e vá até agora no capítulo 4. Capítulo 4, versículo 2 ao 3. Capítulo 4, do 2 ao 3. Olha. Nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus. Como que se reconhece? Todo o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e que agora já está no mundo. E aqui, João, tanto no capítulo 2 que estamos, como no capítulo 4, ele vai expor que falsa doutrina era essa que estava atacando a igreja. E que falsa doutrina é essa? No capítulo 4, que nós lemos agora, uma negação que o Cristo veio em carne. E ele fala, é assim que nós reconhecemos que os espíritos procedem de Deus, como aquele que confessa que Jesus realmente veio em carne. Meus irmãos, essa é uma doutrina que nós não podemos abrir mão de forma alguma. A humanidade de Cristo. Deus, ele se fez homem, sem perder nada da sua natureza divina. Ele não teve como usurpação, ele não se apegou ao fato de ser Deus, e ele se fez homem em nosso favor. E esses falsos mestres, e não apenas os falsos mestres, mas muitos membros da igreja tinham dado ouvido a esse falso ensino e saído da igreja. E João aqui afirma que esses
falsos mestres, e esses que saíram da igreja, negando essa verdade, eles eram o quê? Anticristos. Todo aquele que nega que Jesus Cristo veio em carne, este é um anticristo. Não a própria figura do anticristo, que ainda virá. Contudo, influenciado pelo espírito do anticristo, que já está no mundo. O próprio João fala, lá no finalzinho do versículo 3, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria, e que agora já está no mundo. O espírito do anticristo já está no mundo, fazendo o quê? Deturpando a verdade do evangelho. Pervertendo a verdade do evangelho. Todo esse falso ensino que nega as verdades fundamentais do evangelho de Jesus Cristo é o próprio espírito do anticristo agindo nesse mundo, fazendo com que os homens continuem cegos para a glória de Deus, fazendo com que os homens fiquem confusos em relação à verdade de Deus. Por isso também Paulo fala lá em Coríntios, não sei se é 1º ou 2º Coríntios, que o príncipe desse século cegou o entendimento dos homens. Para quê? Para que eles não vejam a glória de Cristo. Então é isso que o anticristo nega. Ele se opõe à verdade de Deus. Da mesma forma que o Espírito Santo, ele nos guia à verdade de quem Cristo é. O espírito do anticristo, ele quer negar quem Cristo é. Lembra daquele texto bem famoso, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 16, onde Jesus pergunta para ele, olha, as pessoas estão dizendo quem eu sou por aí. Aí os discípulos respondem, alguns falam que tu é Elias, alguns falam que tu é João Batista, que ressuscitou dos mortos, um dos profetas. Jesus olha para eles e fala, e vocês? Quem vocês falam que eu sou? Quem é que responde? Pedro. E Pedro responde o quê? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o que é que Jesus responde para Pedro? Fala, bem-aventurado és tu, Simão. Porque não foi carne nem sangue que te revelou essas coisas, mas o meu Pai que está no céu. Da mesma forma que o Espírito Santo nos conduz, nos livra do erro, o Espírito do anticristo nos coloca afogados no erro. Ele não quer que conheçamos a verdade. Então, basicamente, o que João está afirmando aqui, com esses anticristos, é que negar a humanidade de Cristo é uma ação direta do espírito do anticristo. E aqueles que acreditam nessa verdade, ou seja, nessa mentira, e seguem essa mentira, estes também são anticristos. Estes também são anticristos. Que se opõem à natureza de Cristo, que se opõem à sua obra salvadora. Por isso, alguns versículos depois, olhe para aí também no versículo 22 da sua Bíblia. Quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Olha, eles também negavam que Jesus ele era o próprio enviado de Deus, porque para eles era inconcebível Deus se fazer homem. Para ele era inconcebível a salvação vinda de Jesus Cristo. Mas sabemos que o Cristo era quem? O Messias. Aquele que veio para esse mundo para salvar nossas vidas de nossos pecados, para nos retirar debaixo da ira de Deus. Filhinhos, esta é a última hora. E como vocês sabem que o anticristo vem, mas muitos anticristos já têm vindo. E o que é isto? Isto é apenas um sinal mais claro que nós estamos perto do fim. Por isso que ele usa aí, olhe de novo para o versículo 18. Por isso sabemos que é a última hora. A presença dos anticristos, a presença dos falsos profetas hoje, a presença de quem muitas vezes está no meio da igreja e dá ouvido a falsos ensinos e sai da igreja, são
marcas cada vez mais fortes que estamos perto do fim. Estamos perto da volta de Jesus Cristo. E o próprio Jesus Cristo afirmou isso em Mateus capítulo 24. Lembra? Quando ele falou, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Muitos virão em meu nome e enganarão muitos. E ele, o apóstolo João, continuando no versículo 19, ele vai dar nome, ele vai mostrar as caras de quem são esses anticristos. Versículo 19, vamos ler ele completo. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, porque se tivesse sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum dele era dos nossos. Dentro do contexto dessa comunidade aqui, quem eram os anticristos? Muitos membros que estavam no meio da igreja, que tinha dado ouvido ao falso ensino e saíram da igreja. Ouviram os falsos mestres. Tanto os falsos mestres que estavam dentro, trazendo confusão, e saíram, como muitos membros que aparentemente eram membros do corpo de Cristo, mas saíram porque negaram o quê? A verdade. Jesus Cristo veio em carne. Percebam, saíram do nosso meio. Não eram dos nossos. Se fosse dos nossos, teriam permanecido. Mas eles foram para que ficasse evidente, ou ficasse claro, que nunca eles foram dos nossos. Forte, né? Para que ficasse evidente que eles nunca foram. Resumindo, versículo 18 e versículo 19. Estamos nos últimos tempos. E o sinal disso são o surgimento dos anticristos, que negam a verdade sobre quem Deus é e a sua obra nesse mundo. E muitos desses anticristos, muitas vezes, estão no nosso meio. Muitos desses anticristos, muitas vezes, estão no nosso meio. João expõe aqui os últimos tempos. João expõe aqui a figura do anticristo. João expõe aqui que muitos anticristos já estão se levantando e expõe que esses anticristos são esses que deturpam a verdade do Evangelho. Meus irmãos, podemos tirar 3 aplicações desses 2 versículos. A primeira aplicação, meus irmãos, é que João quer passar para esses irmãos para que eles não fiquem assustados, que eles não fiquem preocupados. Quero que você se coloque no lugar da igreja. Imagine isso acontecendo aqui dentro, na Igreja Batista do Botafogo. Será que não ficaremos preocupados? Alguém começa aqui a deturpar o Evangelho, ensinar que Cristo não vem em carne. Aí, de repente, um se levanta da cadeira e sai, está ouvido. De repente, outro se levanta da cadeira e sai, está ouvido. E começa a sair pessoas da igreja indo para um Evangelho que é completamente diferente daquilo que Cristo e os apóstolos deixaram. Certamente muitos aqui ficariam o quê? Confusos. E quando João traz aqui, esta é a última hora, João quer lembrar esses irmãos que tudo que está acontecendo já foi prenunciado pelo próprio Cristo e pelos apóstolos. Para que eles não ficassem alarmados, porque o surgimento desses anticristos não era nada mais do que sinais de que o fim estava cada vez mais próximo. Sendo assim, igreja, essa quantidade enorme, avassaladora que vocês encontram aí fora e que eu encontro aí fora, principalmente com o advento da internet. Quanta besteira escutamos na internet. O evangelho da prosperidade, esse evangelho da prosperidade numa nova roupagem, que é o evangelho coach. Essas igrejas inclusivas que negam verdades fundamentais
do Evangelho, que negam que o próprio Cristo vem em carne, que negam que Deus é também um Deus irado, que vem com um discurso que Deus é amor e aceita todos, do jeito que você quiser, e negam, prostituem o Evangelho de Jesus Cristo. Para esses, a nossa mensagem deve ser o que Paulo falou lá em Gálatas: anátemas. Malditos. Nem que um anjo desça do céu e traga uma outra mensagem, esse anjo deve ser o quê? Anátema. A verdade do Evangelho já foi estabelecida e devemos ficar somente com essa mensagem. E tudo que foge disso, devemos o quê? Cuspir fora. Então, estejam atentos. Estejam atentos. Porque muitos acabam dando ouvidos a falsas doutrinas. Muitos. João tinha tanta essa intenção. Olha no versículo 24 do capítulo 2. Olha o que ele vai falar. Permaneça em vocês o que vocês ouviram desde o princípio. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, também vocês permanecerão no Filho e no Pai. Está vendo a preocupação de João? João fala, olha, é os últimos tempos, é a última hora, o som está se aproximando, permaneçam naquilo que vocês aprenderam. Não deem ouvido a esse falso evangelho que estão disseminando no meio de vocês. Igreja Batista em Bodocongó, permaneça firme naquilo que vocês aprenderam. Permaneça firme no fato de que Jesus é o próprio Deus vivo. Permaneça firme no fato de que existe um Deus, que esse Deus ele é juiz e redentor deste mundo. Permaneça firme. E aí sim, vocês continuarão permanecendo no Filho e no Pai. Segunda aplicação, certamente o que João queria trazer aqui para eles era animar eles também. Por que animar eles também? Imagine eles nessa situação, nesse contexto de falso ensino, pessoas saindo da igreja, eles preocupados. João lembrando eles que era a última hora, que tudo isso já tinha sido prenunciado. João também está trazendo para eles esperança. A esperança de que tudo isso vai acabar. Por isso, olha agora para o versículo 25. Ele vai citar a promessa aqui. Versículo 25. E esta é a promessa que ele mesmo nos fez. Que promessa é essa? A vida eterna. Igreja de Éfeso, comunidade joanina, Igreja Batista de Bodocongó, permaneçam firmes, estamos no fim e nós temos a promessa de vida eterna. Enquanto vemos esse oceano inteiro de blasfêmia contra o Evangelho, de deturpação do Evangelho, nós temos a promessa de vida eterna. Tudo isso vai passar. E curioso que João, alguns versículos antes, ele falou o quê? O mundo passa e toda a sua concupiscência, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecerão o quê? Para sempre. Igreja Batista, permaneçam nesse evangelho, naquilo que você já tem aprendido há muito tempo, porque nós temos a promessa de vida eterna. Isso vai passar. Isso vai passar. E a terceira e última aplicação, irmãos, nós vemos aqui uma distinção clara. E todos ou quase todos aqui já escutaram a expressão da igreja visível e da igreja invisível. O que é igreja visível e igreja invisível? Pronto. De forma simples. Igreja visível é isso aqui. Olhe para o seu lado. Olhe para mim. Eu olho para você. Aqui é a igreja visível. Pessoas que estão lá fora, olham aqui para dentro e falam, uma igreja. Pode até falar, ali está o povo de Deus. Mas dentro da igreja visível, existe uma igreja invisível. O que significa isso? Nem todos que estão dentro da igreja são igreja. Nem todos que estão
É sério. Nem todos que estão aqui essa noite, muitas vezes ouvindo o evangelho domingo após domingo, participando da ceia mês a mês, exercendo os seus cargos, suas funções e seus dons, não significa que é povo de Deus. Por quê? Olha o que João falou. Eles saíram do nosso meio. Estava com o nosso, mas saíram. Por quê? Porque não eram dos nossos. E saíram para que se ficasse manifesto que nunca foram. E a grande pergunta para você e para mim essa noite é: somos igreja? Somos não parte da igreja visível, mas somos igreja invisível. Fazemos realmente parte do corpo de Cristo. Sim ou não? E aí tem várias aplicações que podemos pensar aqui. O contexto nos permite a aplicação da doutrina santa, daqueles que estão firmes, alicerçados na verdade do Evangelho. Mas podemos também parar e pensar sobre nossa vida. Por exemplo, esses falsos mestres viviam uma vida totalmente incoerente com a verdade. E muitas vezes nós vivemos uma vida completamente incoerente com a verdade. Dizemos que estamos na luz, mas andamos em quê? Nas trevas. Se esse é o seu caso, talvez, escute bem, se esse é o meu caso, talvez, escutemos bem, estamos fazendo apenas parte da igreja visível. Não é porque estamos aqui, fazemos parte do povo de Deus. É aquilo que cremos e a vida debaixo daquilo que nós cremos. Você está firmado na verdade do Evangelho. Sua vida é coerente com esse Evangelho. Se assim é, você faz parte da igreja visível e a promessa que você tem é a promessa da vida. Amém? Concluindo nosso sermão. João falou a última hora. E a última hora é o quê? O tempo que compreende a primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo. João falou dessa figura que é o anticristo. E vimos que ele se opõe às verdades de quem é Deus e que ele vai se colocar no lugar de Deus. E que todos aqueles que seguem isso já estão debaixo da influência do espírito do anticristo. E muitas vezes os anticristos estão no nosso meio. Mas o tempo cuida de revelar quem é. E muitos que não estão conosco e que saíram, não apenas por questão de preferência, tá, gente? Não é essa questão que, não pode sair da igreja batista de Botafogo porque aqui é a igreja de Cristo. Não é a questão. Mas é sair negando as verdades, é sair dando as costas para a verdade do Evangelho. Eu queria dar para vocês um exemplo para encerrar. Eu não sei aqui quem já morou acho que a expressão é casa conjugada. Eu já morei uma vez e acho que quem morou sabe o que eu vou falar aqui. Às vezes você está na sua casa e você escuta o que os outros estão falando. Às vezes uma colher cai na casa do lado, que é parede com parede, você escuta. Às vezes o marido e a mulher estão brigando e você escuta. Aí você está no banheiro, liga a descarga, você escuta a descarga. A ideia de João, dessa última hora, é justamente essa, parede a parede. E esses anticristos que estão no nosso meio hoje são sons dessa casa conjugada. Que devem nos lembrar
que nós estamos próximo do fim. Então, quando você ligar a sua internet e tiver aquele homem, aquele pregador coach, ou aquele pregador de prosperidade, ou alguém negando a divindade de Cristo, ou alguém negando a Trindade, que é outra doutrina fundamental, ou então um vizinho tentando convencer você disso, lembre-se, isso é sonhos de que Jesus está voltando. Permaneça firme, porque nós temos a palavra de vida eterna. E Ele está às portas. Amém? Vamos orar. Nosso Deus, nos ajuda, Senhor, a permanecer na verdade do Evangelho. Nos ajuda, Deus, a estar firme naquilo que aprendemos desde o início, Senhor. Lembrando que estamos nas últimas horas. Como isso deveria comover o nosso coração, nos viver debaixo de uma perspectiva cada vez mais santa, desejar cada vez mais que o Senhor está voltando e estarmos firmes, Senhor, tanto numa vida de santidade, como firmes contra todo esse falso ensino que está nos cercando. Obrigado, Pai, pela palavra, obrigado pelo culto. Te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém.